Glória a Deus. Você está assistindo, pela glória de Deus, a aula sobre expiação, aula 7. Nós estamos falando um paralelismo entre a cruz de Cristo, entre a Páscoa judaica e Cristo, a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero falar agora com os irmãos, dando continuidade a esse assunto, sobre as festas de Israel. Vamos falar aqui sobre as festas de Israel, vamos falar aqui sobre a data, o significado e o que representa hoje para o cristão. Não estou dizendo para judaizar a fé cristã, mas se você não entender o judaísmo, você não entende o cristianismo. Israel é comemorado no mês de Nissan, março, abril, a festa da Páscoa, ou Ázimos, onde cada família sacrificava um cordeiro. Comia-se o pão com fermento às pressas, que eu já falei, representou Cristo, a nossa Páscoa sem fermento. Também em Israel é feita a festa das primícias, o mês de Nissan, abril. No último dia da festa dos pães ázimos, apresentava a Deus o primeiro feixe da colheita, que representa Jesus, o primogênito dos mortos. Também, nessa época, é feita a festa das semanas, ou no hebraico é Shabuá, que significa Pentecostes. No mês de março a maio, mês de Nissan, Iyar e Sivan, existe a colheita da cevada, a colheita das vinhas, e no fim da colheita de cereais, o sacerdote recebia os pães feitos de farinha nova e o holocausto de animais durante 50 dias, que representou para nós cristãos a descida do Espírito Santo, justamente no início da igreja primitiva, início da colheita. Temos também lá em Israel a festa das trombetas, Sará. Em setembro, é o mês de Elul ou Tishri, colheitas de azeitonas e aradura. O começo de cada mês eram tocadas as trombetas do shofar, que era como se fossem chifres de carneiro. No 10º dia, do 10º aos 70 dias, anunciava-se o descanso do culto do sábado, Rosh Hashanah, que representa a vida do Messias. Então hoje nós cristãos, nós não guardamos o sábado. Por quê? Primeiro, Jesus não guardou. Segundo, nós que já entramos nos sábados, aguardamos um sábado, a saber, Cristo descanso, porque o Senhor é o Senhor do sábado. Em Israel também se comemora o dia da expiação, Yom Kippur, que é o mês de setembro a outubro, no hebraico Tishri, Karish, aradura, onde se pedia perdão a Deus, representava Jesus, o Salvador. Tinha também a época da colheita, onde é chamado de Shag, e o tabernáculo, que se chama Kuká, tendas, Horel, o povo ficava lá nas tendas, que representa Jesus, nosso Salvador. Além disso, Israel tem a festa das luzes, ou da dedicação, chamada de Chanukah, e em grego, Ekainia, no mês de dezembro, que era uma festa de purificação do segundo templo, com luzes acesas nas casas. Representa Jesus, a nossa luz. Não é você, na época de Natal, colocar a árvore cheia de luz, não. Mas Jesus, ele deve ser a luz das nossas casas. Também os judeus fazem a festa do Purim, que é de fevereiro a março, que é a festa de livramento do judeu na época de Esther, representando Jesus, a nossa liberdade e alegria. E também temos o sábado, o Shabat, dia de descanso sagrado para os judeus, que representa Jesus, nosso descanso eterno. A festa da lua nova, Kodesh, no início de cada mês se tocavam trombetas, lembrando-se da criação do mundo, representa o novo nascimento de Cristo. E a cada 7 anos era o descanso da terra, chamado ano sabático, que representa Jesus, a riqueza e a libertação. Além disso, os judeus comemoram o jubileu a cada 50 anos, onde naquela época os escravos eram soltos e quem tinha vendido uma terra devolvia. Representa Cristo, a nossa libertação e salvação. Tudo isso, meu irmão, você vai poder ver aí na apostila, para você entender a questão da festa da Páscoa, dos ázimos, das primícias, da semana, das trombetas, dia da expiação, dia da colheita, festa dos tabernáculos, dedicação, Purim, sábado, lua nova, ano sabático e jubileu. Tudo isso tem um significado em Cristo. Então veja que há uma significação profética em todo aquele ritual judaico. Voltando agora à questão do tabernáculo, nós vamos falar um pouco
Nós vimos lá no Antigo Testamento, você pode ver lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você vai ver que Deus mandou construir uma tenda, que essa tenda era dividida numa parte chamada de átrio, santo lugar e santíssimo. Na parte do átrio tinha a porta, aí o sacerdote entrava e tinha um altar de sacrifício onde matava os animais e tinha uma bacia de bronze, onde o sacerdote se lavava. No átrio tinha a porta, o altar do sacrifício e a bacia de bronze. Quando ele entrava no lugar santo, dentro da tenda, tinha o menorá, que era os candelabros com as luzes acesas. Tinha a mesa dos pães, que era justamente aquele pão que Davi perguntou: ele deu algum pão aí? Ele disse: rapaz, até o pão foi trocado. Era trocado a cada final de semana os pães. Então tinha uma mesa com pães que era ofertada a Deus. E tinha o altar de incenso, com ervas aromáticas que eram queimadas perante o Senhor. Depois desse lugar santo, tinha um véu no tabernáculo, onde tinha a arca da aliança, que tinha os querubins, e dentro tinha a vara de Arão que floresceu, o maná e as tábuas de pedra. Então, veja bem, o sacerdote entrava, matava o animal, se lavava. Aí, tinha que manter acesa as luzes, tinha que trocar os pães e tinha que manter os incensos. Tinha um véu e tinha a arca. Então, uma vez ao ano, um sumo sacerdote entrava lá e oferecia pecado. Oferecia oferta pelo pecado. Era onde a glória de Deus descia. Agora, o que é que significa isso? Hoje, já que nós não temos mais o tabernáculo, já que nós não temos mais o templo de Salomão, já que nós não temos mais o templo de Zorobabel, já que nós não temos mais o templo de Herodes, já que nós não temos mais ainda o templo do milênio, e nem o templo da grande tribulação, nem quero estar aqui, nem temos o templo do milênio, e já que eu tenho falado para vocês que igreja envolvendo porta, membresia e púlpito não é o tabernáculo. Eu disse para vocês que o tabernáculo é o homem. Então, irmãos, eu quero dizer para você que não é pelo fato de você estar dentro de uma igreja que você passou pela calçada do gentio, onde tinha um batente, entrou pela calçada dos judeus, entrou pela calçada do povo, onde tinha o povo judeu, as mulheres, os homens, depois o sacerdote, para entrar no santo lugar, para entrar no santíssimo. Não. O tabernáculo representa você, o homem. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, então nós temos uma tricotomia, o Pai, o Filho e o Espírito, e justamente nós temos o corpo, a alma e o Espírito. Vamos entender o que é que significa isso. A primeira parte do átrio, ela tem três partes: a porta, o altar do sacrifício e a bacia. Isso aí representa o corpo, que eu vou explicar já já para vocês. Quando a gente entra num lugar santo, que tem o menorá, que tem a mesa dos pães e o altar do incenso, esse lugar santo representa a alma, porque na Bíblia fala, no original, soma, psique e pneuma. Então a parte somática representa o átrio, a parte do psique, da mente, representa o santo lugar, e a parte do santo dos santos, onde está a arca do concerto e o propiciatório, que tem aquelas partes do maná, a vara de Arão e as tábuas da lei, representam o espiritual. Nós vamos ver tudo isso. Primeiro, vamos ver aqui a questão do corpo. O que é que significa na cruz? Eu disse para vocês que a cruz ela tem três partes. A primeira parte, que é a madeira vertical, a parte horizontal e a parte do prego, do meio. Vamos ver a primeira parte, do corpo, que é chamado no grego de soma. Bem, no tabernáculo, essa primeira parte do átrio significa o processo de conversão, é o plano material, aonde a igreja vai pregar, discipular e batizar.